Graças a Deus, todos os que passaram, Sandra louvou, mensagem. Agora chegou o momento de nós ouvir a mensagem final com o nosso companheiro de trabalho, auxiliar Maicon. Ele vai fazer tudo aquilo que o Espírito Santo me concedeu. O microfone, que o povo está totalmente em suas mãos, seja feito tudo aquilo que Deus me concedeu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Ei, quero convidar os irmãos que estão presentes a ficar sobre os pés. Aos irmãos que estão em casa, por favor, acompanhem conosco a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, conforme relatou Mateus, capítulo 1. Eu quero falar com os irmãos essa noite a respeito de um homem que tem ficado desconhecido entre os cristãos, Jesus Cristo. Evangelho de Jesus, conforme relatou Mateus, capítulo 1, do versículo de número 18 ao versículo de número 25. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que está nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por este culto. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento, Senhor. Esclareça, Senhor, na nossa mente as Escrituras, Senhor. Que ela esteja no nosso coração, Senhor, e na nossa vida diariamente. Revela-nos Cristo Jesus através da sua palavra. Faz-nos conhecedor, Senhor, da pessoa de Jesus Cristo. Nós queremos ser moldados conforme, Senhor, segundo o caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glorifica, Deus, o teu nome nessa noite. É assim que nós oramos, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 1, antes de narrar o nascimento de Jesus, ele está nos falando acerca da genealogia de Jesus Cristo. Do versículo 18 ao versículo de número 25,
A Bíblia fala a respeito do nascimento do Messias. Do versículo 18 ao versículo 25, a Bíblia fala a respeito do nascimento do Salvador, da pessoa de Jesus Cristo, do seu propósito, da sua família, da sua missão. Se nós olharmos, irmãos, para a nossa geração, se nós olharmos, irmãos, para a geração atual, se nós olharmos atentamente, nós vamos observar que a pessoa de Jesus Cristo, ela tem sido pouco falada, pouco conhecida, pouco anunciada e pouco desejada. As pessoas estão mais preocupadas com aquilo que Jesus pode dar, com aquilo que Jesus fez e com aquilo que Jesus pode fazer. Não que isso não seja importante, mas o problema é apenas com aquilo que ele pode fazer, desejar apenas aquilo que ele pode fazer e não desejar a sua pessoa e não desejar conhecer quem ele é. O problema da nossa geração foi o mesmo problema da multidão que seguia Jesus durante o seu ministério. A multidão queria aquilo que Jesus podia fazer, a multidão queria milagres. Mas quando Jesus, irmãos, está se revelando para a multidão o abandona. Enquanto Jesus tinha pão, enquanto Jesus tinha peixe, enquanto Jesus estava curando, a multidão estava com ele. Mas quando Jesus está dizendo quem ele é, ele está dizendo no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Quando ele está dizendo quem ele é, a multidão começa a deixá-lo. Esse é o mesmo problema, irmãos, da geração de cristãos da nossa atualidade, que está desejosa dos milagres de Jesus, mas não está nem um pouco desejosa de quem Jesus é, da pessoa de Jesus, ou muito menos preocupados em conhecer Jesus. Esse é um problema muito grave, irmãos, porque do que adianta eu, irmãos, correr atrás, procurar, irmãos, apenas o que Jesus pode fazer por mim, e não buscar conhecer a sua pessoa, os seus atributos, o seu caráter. É isso que vai moldar e mudar a minha vida. Tudo isso está relacionado à pessoa de Jesus. E o texto, irmãos, em questão, nos fala a respeito do nascimento do Messias. Mas antes, irmãos, do nascimento, nós precisamos olhar, irmãos, para o contexto histórico bíblico. E nós vamos ver, irmãos, que antes mesmo do seu nascimento, antes da encarnação de Jesus, ele, irmãos, o seu nascimento, a sua chegada, a sua vinda já havia sido profetizada pelos profetas. Antes mesmo, irmãos, da encarnação de Jesus, antes mesmo do seu nascimento, patriarcas, homens e mulheres de Deus, irmãos, já desejavam, já ansiavam por conhecer a pessoa bendita de Jesus. Exemplos como, irmãos, o de Davi. Exemplos como, irmãos, o de Abraão. Foram homens que desejaram conhecer o Messias, homens que desejaram conhecer Jesus Cristo. Antes mesmo do seu nascimento, ele já havia sido profetizado. A sua vinda já havia sido profetizada, anunciada. Preste atenção. Depois que o homem cai no Éden, depois que o homem peca, nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, Deus
depois de dar a sentença a mulher, a serpente, ele está dizendo que, ainda que o calcanhar da mulher, da semente, tenha sido ferida, através da semente da mulher, nasceria aquele que feriria a cabeça da serpente. E esse, irmãos, é um texto claro referente ao Messias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Jesus, na cruz do Calvário, ele cravou a cédula, a moeda, que era contrária a mim e que era contrária a vocês. E mais do que isso, Jesus, irmãos, expôs publicamente os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, triunfou deles publicamente, expôs os principados, as potestades, as hostes à cruz. Feriu a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Jesus feriu a cabeça da serpente na cruz. Ele, Jesus Cristo, expôs os principados, venceu o inferno, o poder do pecado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Ele, Jesus Cristo, é essa semente. Ele é aquele que pisou na cabeça da serpente. Ele é aquele que venceu, triunfou na cruz. Jesus. O seu nascimento, irmãos, ele foi profetizado pelos profetas. E principalmente, irmãos, pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico. Ele é o profeta que mais falou a respeito do Messias. Ele é o profeta que mais falou acerca do nascimento, da chegada, da obra, da missão, do propósito do Messias, de Jesus. Em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, o profeta diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo, Ele é. O seu nome é maravilhoso, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. O nascimento de Jesus foi profetizado pelo profeta Isaías. O mesmo texto que nós encontramos em Mateus capítulo 1, nós encontramos também em Isaías capítulo 7 e versículo de número 14, quando o profeta profetiza acerca do nascimento de Jesus, e ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Neste texto de Mateus capítulo 1, versículo 23, se cumpre a profecia de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Meus irmãos, Jesus e ver, irmãos,
além daquilo que ele falou, ele dizia que ele era a exata expressão do Pai. Dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é a exata expressão de Deus. Eles são iguais, irmãos, em poder, em essência, em autoridade. Jesus é um com o Pai. Jesus é um com Deus. Ele é a exata expressão, irmãos. E o seu nome é Emanuel, Deus conosco, Deus com o homem, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque temer, irmãos, o que nos pode fazer a morte? Por que temer, irmãos, o que nos pode fazer o homem, o mortal? Por que tememos? Porque, irmãos, não temos que temer, porque o autor da vida, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que triunfou na cruz, aquele que expôs os principados, as potestades, publicamente ao desprezo, à vergonha, aquele que cravou a nossa dívida com Deus na cruz do Calvário, ele venceu, ele nos dá vida, vida com abundância. Nós podemos confiar nele, porque ele é Emanuel, Deus conosco. Louvado seja Deus, Deus com o homem. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós observarmos, irmãos, nas Escrituras, no livro de Gênesis, ele foi aquele que andou com o seu povo. No livro do Êxodo, ele é aquele que habita no meio do seu povo. Mateus capítulo 1, versículo 23, ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele é aquele que mora, que habita dentro de nós, dentro do homem. Jesus em espírito habita dentro de mim, dentro. Deus está conosco, irmãos. Jesus, irmãos, é aquele que está conosco até o fim. Ele prometeu: e eis que estou convosco até a consumação. Até a consumação de e eu estou convosco. Ele é aquele que habita dentro de mim e dentro de você. Jesus é aquele que está dentro de nós. Jesus é aquele que cuida de nós. No meio da igreja, dentro da sua igreja. Ele é a cabeça da sua igreja. Ele é aquele que sustenta a sua igreja. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular. Ele, Jesus Cristo, nosso. Louvado seja Deus. Ele é aquele que acalma tempestades. A resposta, irmãos, para a nossa geração não está no homem, não está no mundo, não ensina. A resposta para a nossa geração está em Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. O problema é tudo e a nós não temos a Jesus. E o problema está nós não conhecemos Jesus como nós deveríamos conhecê-lo. O homem, o cristão da nossa época, abandonou Jesus, não quer pregar Jesus, não quer conhecer Jesus. Este é
problema muito grave, irmãos. Como, irmãos, eu não vou entregar a minha vida àquele que entregou a sua própria vida por mim? Como, irmãos, eu não vou desejar conhecer, me relacionar com aquele que se entregou sem pedir nada em troca e espontaneamente ele foi à cruz, ele tomou do cálice da ira de Deus, ele foi separado de Deus na cruz por mim, por você, e eu vou viver uma vida sem me preocupar, sem buscar, sem me relacionar, sem anunciar, sem dizer quem ele é. Seria uma negligência muito grande, uma ingratidão. Eu preciso desejá-lo. Jesus, ele nasceu, irmãos, em um ventre de uma virgem. E preste atenção, o nosso Salvador, irmãos, o nosso Redentor, com toda a sua humildade, ele não nasceu em um palácio, esperavam, ele nasceu em Doura, rejeitado a hospedagem, mas ele nasceu usurpação seria, tendo ele o poder em suas mãos, com tudo que ele tinha na glória, sendo ele coeterno, coigual, ele despiu-se da sua tornou-se feto, tornou-se embrião, tornou-se habitou entre pecadores, não se contaminou com o pecado, foi para a cruz, tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados, recebeu sobre si aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Somos sarados. Quão glorioso é esse Cristo Jesus. O mesmo profeta Isaías falando, irmãos, da grandeza de Jesus, do seu poder, irmãos. Ele diz que ele é aquele que mede as águas na concha das suas mãos. O profeta Isaías diz que ele é aquele que conhece as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Ele conhece em particular cada uma delas. Cada uma. Os astrólogos dizem que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia, irmãos, na beira do mar, na praia. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia. Imagine o nosso Senhor, o nosso glorioso Redentor. Ele conhece cada uma delas. E diz o profeta Isaías que ele convoca-as na sua presença e elas comparecem. Ele chama cada uma delas pelo seu nome. Esse é o nosso glorioso Redentor, irmãos. Glória a Jesus, tu és fiel. Ele é o nosso glorioso Redentor. Ele suportou tamanha humilhação, irmãos. Tamanha humilhação. Desde o seu nascimento, irmãos, ele foi rejeitado,
até a cruz, ele foi rejeitado. E não é diferente hoje, irmãos. Jesus continua sendo rejeitado, infelizmente. Eu sei que ainda há um remanescente que deseja Jesus, que tem sede de Jesus, que quer conhecer Jesus, que quer ser amigo de Jesus. Tem um remanescente que anseia por Jesus, mas ele ainda continua sendo rejeitado por multidões. Ele continua sendo desprezado. O mesmo Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, assim à destra do Pai, continua sendo desprezado. Continua. A nossa Jesus, a nossa geração troca Jesus. A geração troca Jesus por muito menos de 30 moedas. O que nós estamos fazendo, irmãos, com a pessoa de Jesus e o quão, irmãos, importante é para nós Cristo. Eu não posso substituí-lo na minha vida. Coisas e pessoas não podem tomar o lugar, o espaço que é dele em mim. Coisas materiais não podem substituir, irmãos, a presença de Jesus na minha vida. Nada pode substituir, irmãos, Jesus. Nada pode substituir, irmãos, Jesus no nosso dia a dia. Nada pode substituir, irmão, Jesus da mensagem do Evangelho. Qualquer coisa que venha substituir, eu e você venha colocar no lugar de Jesus, não passa de ídolos. Se eu dou e dedico meu tempo a qualquer outra coisa, com prioridade que não seja Jesus, não passa de altares construídos para adoração a deuses estranhos. E sirvais, se a Cristo, se a Baal, se ao diabo, se a Jesus Cristo, se ao mundo. Porque estão cocheando em dois pés. Hoje a quem sirvais, se a Jesus, se a Baal, se a Jesus, se a televisão, se a Jesus, se a internet, se a Jesus, se ao celular, se a Jesus, se ao relacionamento, se a Jesus, se ao mundo. Decida hoje a quem vocês irão servir. Que nós possamos dizer como Josué, irmãos: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós não podemos desprezar a pessoa de Jesus. Nós não podemos. Deus abençoe em Cristo os irmãos. É a palavra de Deus que estava em meu coração, irmãos. Eu sinto uma necessidade muito grande de voltar, irmãos, a pregar com prioridade, a viver, irmãos, com prioridade Jesus. É triste quando qualquer outra mensagem tem substituído a mensagem central da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo:
a excelência de tudo, de todas as coisas, está em conhecer Jesus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, em saber que eu sou Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe em Cristo nossos irmãos. Eu devolvo a direção deste culto ao nosso diácono, irmão José Luiz. Deus, por essa mensagem. Graças a Deus por essa mensagem que o nosso auxiliar, Mamário, pregou agora, dá para salvar porteirão inteiro. Uma mensagem de alerta até mesmo para a igreja. Graças a Deus, né? Que Deus te abençoe, filho, poderosamente. Foi um convidado meu, eu convidei ele para trazer a mensagem, e eu gostei, uma mensagem muito que é um ensinamento, irmão, para você que está ouvindo, para nós aqui na igreja, você que está nos assistindo, que Deus abençoe você. Muito obrigado por ficar até agora assistindo a gente. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem com o nosso pastor Aziel, o ensinamento. Quinta-feira a igreja está de portas abertas, está todo mundo convidado. Pode vir. Domingo também. Quinta e domingo. Venha porque Deus quer te abençoar poderosamente. Vamos ficar de pé para a nossa oração. Você está convidado amanhã a assistir junto com a gente, né? O pastor Aziel vai estar aqui também, ali com o meu violão abençoado, cantando os louvores. E amanhã o ensinamento é com o nosso pastor Rosiel. Quinta-feira tem ensinamento também com o pastor Rosiel. E a bênção continua. Domingo, culto normal. Domingo, culto com a direção do jovem, né? Departamento do Donai. E a bênção é grande. E nós estamos aqui recebendo de Deus as bênçãos e as maravilhas e as coisas poderosas que vem do Senhor. Deus, eu te agradeço por mais um trabalho realizado, culto de evangelismo e missão, em direção, Senhor, do nosso auxiliar Romário e da minha pessoa. Senhor, abençoando todos aqueles que estavam assistindo até agora. Senhor, abençoando também o nosso ministério, o nosso pastor, abençoando a nossa casa, a nossa igreja, abençoando esse mundo todo, o país, abençoando a nossa liderança maior, abençoando a nossa empresa, abençoando todos os empresários, abençoando todos os pais de família que estão trabalhando, abençoando o grupo BP, Senhor, se ela está funcionando, tem emprego para todo mundo. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos diz amém.